Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 3. Gênesis 12, do 1 ao 3. Todos encontraram? Amém? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Essa palavra, quando eu estava estudando, na verdade eu estava orando quando a pastora me convidou, e muito indecisa, não, acho que eu não quero, acho que eu não vou, e comecei a orar, aí Deus me deu a palavra. Eu falei assim, não, ele está brincando comigo. E Deus me deu a palavra. E eu estava vendo televisão e começaram a vir, né, várias palavras, assim, igual desenho animado, começa a aparecer assim, umas palavrinhas assim, E eu falei assim, meu Deus. Sentei para escrever, enfim. E Deus aqui, nessa palavra, Ele me disse algumas coisas, né, algumas decisões de fé que a gente precisa tomar na nossa caminhada com Deus. E a história de Abraão, né, começa aqui, a Bíblia começa a narrar aqui, se eu estiver enganada, mas foi o que eu entendi, começa a narrar aqui. Deus está fazendo um chamado a Abraão e lhe faz promessas. E ele é chamado a sair da terra dele e ir para um lugar que ele não conhece, né? A Bíblia, mais à frente, ela vem dizer que Abraão era um homem de posses, Abraão era um homem já casado, né? Tinha posses e vivia numa cidade corrompida, né? Porque adoravam vários deuses. Mas eu entendo aqui que ele era um homem de fé e que ele acreditava em Deus, né? Porque ele não pestanejou e ele aceitou. E ele saiu. Então, ele já acreditou de início. Enfim, então aqui já temos muitas lições, né? E agora eu vou passar aqui para a introdução, que diz assim: fé é a primeira atitude que precisamos ter para ir ao encontro de Deus e para a conquista de uma promessa. Estudando Gênesis 12, uma palavra me chamou muita atenção: sai-te da tua terra. Essa palavrinha, sai-te, me chamou a atenção porque eu estava lendo, eu estava estudando, e além de ser uma ordem, né, de Deus, que Deus deu para ele, sai-te da tua terra e da tua parentela, essa palavra sai-te, e eu só trouxe essa informação porque para mim fez muito sentido. Ela que no original está escrito ler-lerá. Ler-lerá significa vá para si mesmo, vá para dentro de si, ao seu encontro. Então, como eu falei lá no início, né, nós somos chamados a olhar para dentro da gente. Em todo esse processo dele sair da terra dele e ir para outro lugar, ele está sendo convidado a olhar para dentro dele, a fazer uma caminhada de busca dentro dele, de transformação. Porque eu imagino, um homem que vivia em uma cidade corrompida, que adorava outros deuses, devia ter muitas coisas ali dentro dele que precisavam ser tratadas, né? E Deus aqui o escolheu como pai de muitas nações. Aí eu sigo, né? Que não é só uma ordem, mas um chamado e um convite para voltar para dentro de si mesmo. Deus tem promessas para cada um de nós. Para alcançá-las, nós precisamos tomar algumas decisões de fé. E é sobre essas decisões que eu quero falar. Eu destaquei 3 decisões, ou seja, 3 atitudes necessárias que Abraão tomou, que eu preciso tomar, que você também precisa tomar, para alcançar a tua promessa.
para que você possa florescer, para que você possa dar frutos. Existem, né, 3 coisinhas que eu julgo muito importante, que Deus falou ao meu coração, que a gente precisa fazer. E a primeira delas é obedecer. Obedecer nem sempre é muito fácil, né? Como eu falei, para eu estar aqui foi uma decisão. Deus dizia que sim, eu dizia que não. Mas eu me encorajei, a pastora falou em coragem, a irmã Ana Carla, hoje de manhã nós falávamos sobre isso, né? Seja forte e corajosa. Ela falou, não tenho coragem. Tem coragem, você já aceitou, né? E é assim. Abraão obedeceu quando decidiu abandonar tudo e iniciar uma jornada ainda desconhecida. Assim também acontece conosco. Muitas vezes precisamos decidir por algo que não queremos, mas Deus quer que saiamos da zona de conforto. Tenha hoje uma atitude de fé, obedeça a Deus, que eu sei que tem, né, muito de vocês, comigo, acontece sempre. Deus fala uma coisa, a gente não quer, mas não é o que eu quero, mas não é o que eu planejei, mas é o que Deus quer. E é muito mais fácil se a gente obedecer. O pastor falou mais cedo que se a gente insiste, a gente continua apanhando. Quando a gente aprende, a gente obedece, encurta aí o período de luta, né? E a irmã Tânia sempre fala, né, que a gente precisa falar da gente, do que a gente vive, faz muito mais sentido, né? E eu quero compartilhar aqui com vocês sobre uma decisão que eu precisei tomar uns anos atrás, que para mim foi muito difícil. Para mim e para minha família, né? Eu, graças a Deus, por estar caminhando com Cristo, tive entendimento mais rápido, então sofri um pouco menos. Mas o meu esposo não sofreu muito mais, mas graças a Deus passamos por essa prova. Mas foi no ano de 2016, no dia 6 de setembro, ele chega em casa com uma cara, parecia até que tinha morrido alguém, a verdade era essa. Muito, muito atribulado, nervoso mesmo. Eu tenho uma notícia para te dar. Aí eu pensei, bom, vamos ver o que vem. Aí ele fala, fui transferido. Quem é militar aqui, o irmão Mário, né, que acho que está lá fora, pelo menos eu não conheço, né, até onde eu sei, né, eu sou casada há 24 anos, e hoje em dia a gente não vê mais o militar ser transferido por obrigação, sem ele ter pedido, sem ele querer, é muito difícil. Acontece, mas é muito difícil. E meu esposo não pediu, já estava lotado nesse quartel. Vocês vão rir, porque para um militar é surreal. 18 anos ele estava parado no mesmo lugar e não tinha pretensão nenhuma de sair. E ele foi transferido. Ele e mais uns 6 colegas que estavam na mesma situação com ele, acho que decidiram. O Exército Brasileiro decidiu, vamos mandar essa galera embora, que eles estão parados aqui há muito tempo. E assim foi feito. E eu não sei vocês, mas quando eu vi, para onde? Aí falou, Porto Velho, Rondônia. Eu disse, meu Deus, onde é isso? Nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Quer dizer, a gente ouve porque a gente estuda, mas nunca tinha ouvido falar nada, não conhecia ninguém que tinha ido para lá. Porto Velho, Rondônia. Não sei se tem alguém aqui do norte. Tem alguém aqui que é nortista? Não, né? Eu, particularmente, quando pensava norte, né? Amazônia, imaginava, gente, o que tem lá? Mato, né? É o que eu pensava. O que eu vou fazer lá? Minha filha com 14 anos, 14 para 15, e ele, naquele momento, ele tomou uma decisão. Não, vocês não vão, eu vou sozinha. Mas imagina, 3 anos, era o tempo mínimo que ele tinha que ficar lá. Até o pastor, né, a gente sempre falava, não, você vai ficar, a gente vai cuidar, a gente vai ajudar. E até então era essa a nossa decisão, de ficar. Ele ia sozinho, mas eu sentia que ele estava pesado, ele não estava confortável com aquilo. Mas na cabeça dele, eu não vou levar a minha família para o meio do mato, para passar necessidade,
para viver sei lá o quê, né? Que a gente literalmente estava saindo de um ponto, indo para o outro totalmente desconhecido. E era pesado isso. Para a gente foi bem difícil. Mas um dia eu estava em casa fazendo os meus afazeres, estava lavando a louça, e Deus falou ao meu coração. Porque eu já tinha orado por muitas coisas, gente. Muitas coisas que algumas eu orei muito tempo, outras eu só pensei. Achei que Deus talvez não estivesse prestando muita atenção, a bobinha aqui pensou. Mas não, ele prestou atenção nos mínimos detalhes. E a nossa ida para essa cidade foi a porta para muitas coisas que eu pedi a Deus. Ou seja, para mim era doído, mas era o jeito certo daquilo acontecer. E Deus falou para mim, a sua família não estará bem, então você não estará bem em nada. Nada que você for fazer, ministério, você não vai estar bem, porque a sua família não vai estar bem. Aí ali eu entendi que eu não podia deixar o meu marido naquela jornada sozinho, era uma jornada da família. E falei para ele, e quando eu falei para ele, quando ele chegou, né, eu falei para ele, olha, vamos começar a procurar, né, o caminho, o que a gente vai fazer, pesquisar sobre essa cidade, porque nós vamos com você. Ao mesmo tempo que ele tinha medo, era notável o peso que estava saindo das costas dele. Meio sem saber, mas aquilo, eu senti que aquele peso saiu dele. E nós fomos, né? E graças a Deus, foi bom obedecer a Deus. Foi bom ter decidido por fé ir. A minha vontade era de não ir. A minha vontade era de estar aqui. Os pastores, na época, fizeram aqui uma reunião de despedida. Eu nunca chorei tanto na minha vida, igual naquele dia. O pastor chorava e eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir mesmo. Mas eu fui. E confesso para vocês, é só esse ponto aqui que foi o meu ponto de decisão. Foi onde eu falei assim, meu Deus, é de verdade, eu vou ter que ir. Eu estava tranquila, eu acho que em casa eu fui a única que fiquei tranquila. Agitei tudo, procurei casa, procurei igreja nova, procurei tudo. Eu cheguei lá com tudo. Ficava no Google Maps, olhando a cidade, as ruas, as lojas, para eu saber onde eu estava indo. E, para minha surpresa, era uma cidade, apesar de ser Porto Velho, é capital de Rondônia, mas é uma cidade pequenininha, bem pequena, com um jeitão assim de interior, né? Mas tem tudo, tem tudo. Tudo que você possa imaginar, Porto Velho tem. Não vi índio na rua, não vi jacaré. Tinha, tá, gente? Não estou dizendo que não tinha, não. Tinha. Mas eu não vi. Não vi jacaré, não vi cobra, não vi nada. Pedi a Deus, tá? Orei por isso. Senhor, não me deixa encontrar com um bichinho desse. Sério, gente. Orei para Deus, não me deixa. E assim foi, não vi nenhum. Ouvi a notícia que tinha aqui, tinha ali. Não vi não. Não vi não, Vanessa. Não vi não. Mas aí, gente, quando a minha ficha caiu, eu citei aqui o dia, né, que a gente teve a despedida aqui, mas quando eu cheguei naquele aeroporto, que eu passei pelaquela porta de embarque, gente, era um choro incontrolável. As pessoas me olhavam, aquele pessoal do scanner lá, ficava, mas eu não consegui, porque para mim ali a minha ficha caiu. Agora é de verdade, agora eu estou indo e eu só vou voltar daqui, se Deus permitir, daqui a 3 anos. Sem saber o que eu ia encontrar, apesar de toda a pesquisa que eu fiz. Mas eu tive medo, muito medo. E eu imagino que tenha sido assim também para Abraão. Imagina, sair de um lugar sem saber para onde. Ele nem sabia, eu sabia. Sem saber para onde ainda. E ele foi, ele obedeceu. Não é fácil, mas vale muito a pena obedecer a Deus. Hoje de manhã eu estava lendo a palavra, né? Fui fazer o meu devocional. E até anotei aqui uma frase que diz assim: permita que Deus guie suas decisões. As consequências serão duradouras e positivas. É uma bênção isso, a gente ter esse conforto, né? Quando a gente
deixa Deus, né, nos conduzir, deixa Deus nos levar para onde Ele deseja, o quanto torna-se mais leve, a gente vai aproveitar muito mais, né, do que Ele tem para nós. Então, a primeira decisão de fé foi obedecer. E a segunda decisão de fé, confiança. Confie em Deus. Abraão obedeceu e confiou em Deus ao sair da sua zona de conforto. Mas no meio do caminho ele tentou dar uma forcinha para Deus. Não seja essa pessoa que quer pular as etapas tomando o lugar de Deus. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te levar, ainda que isso te doa, ainda que isso que Ele está te pedindo seja na sua cabeça de valor. Se Ele está te pedindo, Ele está garantindo também. Tudo tem o seu tempo. Confie no processo. É necessário para crescimento e amadurecimento. Tenha paciência e obedeça a Deus, porque Ele sabe exatamente o que está fazendo. Nada foge do seu controle. Absolutamente nada foge ao controle de Deus. Mesmo que a gente pense, às vezes Ele está em silêncio e a gente pensa que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo, mas Ele está. Ele só está ali aguardando o tempo certo, né? E eu tinha separado algo para aplicar nessa decisão de fé, mas já tem uns 10 dias que Deus coloca no meu coração um texto, que eu vou ter que ler, né? Mas eu peço que você abra o seu coração para esse texto, porque ele completa muito tudo isso aqui que a gente está falando até agora. Esse texto, ele está num livro que se chama Mulher Cristã, e o título desse texto é Podadas para Florescer. Abre aí o seu coração para vocês receberem um pouco disso. É uma história, não é uma história, né? É uma história com E, mas é bem enriquecedora. E diz assim: era uma vez um velho ramo de videira. Já fazia um bom tempo que ele vivia naquele vinhedo. Certo dia, um novo ramo foi plantado na fileira do lado. O ramo mais novo cresceu, desenvolveu outros ramos e deu frutos. Num dia calorento de verão, o ramo mais novo se encheu de coragem e, dirigindo-se ao mais velho ramo, comentou com voz estridente: deve ser muito legal saber que as pessoas vêm de longe saborear a doçura das suas uvas. O velho ramo concordou. Mais animado, o ramo jovem continuou: em conversa com outros ramos, fiquei sabendo que suas uvas são as mais doces daqui. O velho ramo sorriu. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Como posso dar frutos tão doces quanto os seus? Farei tudo o que você disser. O velho ramo olhou para o mais jovem e lembrou-se do dia em que, quando era moço, havia feito a mesma pergunta a um ramo mais velho. Com sua voz de barítono, ele deu a mesma resposta que havia recebido há muito tempo atrás: esteja pronto. O ramo mais jovem ficou frustrado com aquela resposta. Esteja pronto? Eu digo que faço o que for necessário para dar frutos bem doces, e tudo que ele me responde é esteja pronto. O jovem então virou-se para outro ramo e iniciou uma conversa que, segundo ele achava, era mais proveitosa. Mas em uma manhã fria do outono, o ranger do velho portão de madeira, se abrindo, acordou o ramo jovem. Ao olhar para a ponta da fileira, ele viu o jardineiro entrando. Geralmente, os ramos batiam palmas e faziam festa quando o jardineiro aparecia. Mas hoje havia algo estranho no ar. O silêncio tomou conta do vinhedo. O jardineiro parou junto ao primeiro ramo da fileira. E o ramo jovem estava certo que ele tinha vindo elogiar o seu amigo pelo bom crescimento.
Mas observando atentamente, o ramo jovem percebeu que o jardineiro se dobrou sobre um joelho, pegou uma tesoura afiadíssima do bolso, de trás das calças, e foi em direção ao seu companheiro de fileira. Agindo por instinto, o ramo encolheu as suas folhas, e o jovem amigo começou a implorar: para, por que está fazendo isso comigo? Não tenho produzido uvas docinhas? Não tenho honrado o vinhedo? Por favor, eu imploro, não me trate assim. Antes que o ramo jovem piscasse, seu amigo estava inteiro no chão, a não ser pelo caule. O jovem voltou-se para o velho ramo e perguntou baixinho, morrendo de medo: o que está acontecendo? Por que o jardineiro fez isso? O velho respondeu. O jovem ramo esforçou-se para entender e então soltou: ah, entendi. Sempre achamos que o jardineiro gostava daquele ramo, mas estávamos enganados. O velho respondeu: não é nada disso. Na verdade, o que o jardineiro acabou de fazer prova que ele ama muito aquele ramo. Ah, eu sabia disso. Há outra explicação. Sempre achamos que as uvas daquele ramo eram doces, mas não eram. Entendi. Já sei o que é. O ramo fez algo de errado. Então o jardineiro lhe aplicou um castigo, mas não vai nos dizer o motivo. O velho ramo explicou: aquele ramo não está sendo castigado. Ouça bem, seu amigo está sendo podado. Não porque seu fruto era azedo, mas porque o jardineiro queria mais doce ainda. O ramo jovem exclamou: acontece que você não tem de se preocupar em ser podado. Suas uvas são as mais doces do vinhedo. E ele disse: eu quero ser podado. Como é? Deve doer muito e você vai ficar com a cara esquisita. O velho ramo deu um risinho, respondeu: admito que é bastante incômodo. Olhe, meu jovem amigo, sei que você me acha bonitão, porém, há fungos crescendo dentro de mim e ninguém vê. Se continuarem lá, a qualidade de meus frutos irá diminuir. Quando o jardineiro vier podar você, lembre-se de que ele só faz isso com os ramos que lhe pertencem, o que é uma honra. Ele não poda porque queremos fazer coisas erradas, mas porque queremos fazer o que é certo. Não porque nos falta doçura, mas porque ele quer que sejamos mais doces ainda. E nunca se esqueça, meu jovem, de que ser podado significa que você irá florescer novamente. Nessa hora, o jardineiro se aproximou do velho ramo e o ramo novo observou-o levantar as folhas bem alto. O jovem ouviu um ruído de corte e o velho ramo caiu no chão, exceto pelo caule. O jardineiro então voltou-se para o ramo jovem. Suas folhas tremiam e lágrimas lhe banhavam o rosto. Mas juntando todas as forças que possuía, ele ergueu bem alto as suas folhas. O jovem fitou o jardineiro e disse: jardineiro, querido e bondoso, estou pronto. Foi grande o texto. Amém. É um texto grande, né? Peço até desculpa. Mas Deus estava me incomodando para trazer isso para a igreja. Porque muitas das vezes a gente está nessa situação. Às vezes a gente olha para a nossa vida e às vezes até para a vida do outro. E vê o irmão passando por aquilo, ou pensa a respeito de si mesmo: por que eu estou passando por isso? Eu estou no caminho certo, eu estou fazendo tudo direitinho, eu me vejo dando bons frutos. Mas é uma honra, de verdade, quando Deus nos poda, né? Quando Deus nos dá uma prova para nos colocar exatamente onde Ele quer, para que a gente possa florescer e dar frutos muito mais doces. Né? Não olhe para dentro de você, né, como eu falei lá no início, que era uma caminhada para dentro da gente. Não olhe para dentro de você achando que, se você está passando por alguma coisa, uma doença, enfim, o que for, que é castigo de Deus, que não é. Ele está te preparando para que você dê frutos muito melhores. Né? Isso é confiança, né? Você declarar ali
Estou aqui, minhas folhinhas aqui balançando, me corta. Você está confiando em Deus. E a terceira decisão de fé é a perseverança. Abraão passou por um longo processo. Aproximadamente se passaram 25 anos até que efetivamente, né, ele recebesse lá a promessa dele de Isaac, né? Aliás, que Deus voltasse e que ele iriam conceber, né? Se passaram ali aproximadamente 25 anos. Mas notem que mesmo com os desafios e os erros que ele cometeu, né, as forcinhas que ele quis dar para Deus, mesmo fraquejando, eu acredito que em muitos momentos ele tenha tido medo, em muitos momentos ele tenha chorado, mas ele persistiu e ele superou tudo com fé, confiança e obediência. E isso é muito importante, meus irmãos, que a gente pratique essas três decisões de fé. Obedecer a Deus, confiar nele e persistir. Nos dias, certamente, nós teremos dias maus, nós teremos decisões a tomar que a gente não quer, coisas que a gente não está disposto a abrir mão. Mas se Deus, né, te pede, confia. E eu quero aqui só dar mais uma... Eu precisava falar isso aqui, o pastor vem sempre falando sobre as conquistas, né, dos membros dessa igreja. E, em vez ou outra, ele fala de uma bênção que a minha família recebeu, que foi a compra da nossa casa. E não foi um processo, eu fico um pouco emocionada, porque uma promessa que Deus fez há 24 anos atrás. E foram muitos anos de renúncia, muitos anos ali de privações de muitas coisas, para a gente chegar a esse ano de 2022. E o processo da compra dessa casa não foi nada fácil. Nós não tínhamos o valor inteiro, tínhamos boa parte do dinheiro, graças a Deus, fruto do trabalho aí de mais de 25 anos. De muitas vezes que meu esposo tirou serviço dos outros, de eu não ter meu marido em casa por muito tempo. Às sextas-feiras ele preferia tirar as sextas, que é difícil, né, irmão Mário? Ninguém quer tirar na sexta-feira. Mas ele estava lá, às vezes no domingo. Quantas vezes esse homem andou a pé para juntar um dinheiro? E a gente ali junto, né? Como família, abrindo mão de muitas coisas. Mas o ano de 2022 chegou. No meio do ano a gente teve a oportunidade de visitar uma casa. Na verdade, eu tinha visto essa casa. E meu coração ardia pelaquela casa, né? Mas se passou um ano, eu vi a primeira vez há um ano atrás, ano passado, mas estava em pandemia. Não tinha como vir ver a casa. Aliás, até tinha, mas eu querendo me resguardar, não vim. E esse ano, no meio do ano, ali no mês de início de julho, eu decidi, não, eu vou lá ver essa casa. Eu estava até fazendo alguma coisa aqui na igreja, um trabalho, alguma coisa aqui. Saí daqui e fui lá ver a casa. Marquei, né, com a corretora e fui ver a casa. Quando eu pisei naquela casa, a dona falou assim para mim, né, me recebeu muito bem e falou assim para mim, nossa, muitas pessoas já vieram ver essa casa e nunca dava certo. Eu falei, mas é porque essa casa estava me esperando. Essa casa, ela é minha, ela vai ser minha. Aí ela deu um amém, né? E, ok. E ali nós começamos um processo de financiamento de uma parte dessa casa.
tudo certo, os documentos, não tinha nada, nem documentos da nossa parte, nem da parte dela, não tinha absolutamente nada. Nada devendo, tudo perfeito. E a corretora sempre nos dando paz, para a gente ficar tranquilo, mas, meus irmãos, levaram 5 meses. A irmã é corretora, né? Imagina, 5 meses para sair um financiamento. É enlouquecedor, né? E assim, o tempo ia passando, meu esposo ia ficando nervoso, porque, repito, quando a gente não está caminhando com Deus, é muito mais difícil. Né? Então, ele se desesperava em alguns momentos, se aborrecia. Enfim, e chegou um dia, eu acho que lá quando entrou o 5º mês, chegou um dia, ele já chegou agitado, já chegou nervoso. Aí eu falei assim, vou lá para o quarto. Falei que ia orar, mas não estava falando a verdade, não. Eu não estava indo orar, não. Eu queria ficar sozinha. Mas quando eu entrei no quarto, eu deitei assim na cama. Aí o Senhor falou assim, ora. Senti no meu coração, ora. Aí eu coloquei um louvor para tocar. Aí comecei a ouvir aquele louvor e comecei a chorar. E não falava nada, mas só chorava. E nisso foi um louvor atrás do outro. E isso já eram quase 7 da noite. E ali eu fiquei na presença do Senhor, só chorava. Aí eu pedi, eu falei, Senhor, eu esqueci de falar um detalhe muito grande. Durante a pandemia, eu parei de vir aos cultos, nos 2 cultos. Eu só vinha no da manhã. E já tinha um tempinho atrás que Deus estava me incomodando. Volta aí aos 2 cultos. Volta aí aos 2 cultos. E nada, eu não tomava essa decisão. Eu ficava protelando, né? Porque ficaria mais caro, enfim, dava várias desculpas. E nesse dia ali, orando, falando com Deus, chorando, mais chorando do que falando, ali chorando, já era quase 7 da noite, eu falei com Deus, Senhor, que a sua vontade seja feita, mas, meu Deus, está ficando muito pesado, essa espera está muito dolorosa, eu preciso de uma resposta, Senhor. A gente vê que está tudo certo, mas essa incerteza dói, essa incerteza confunde. E ali orando, e ali chorando, e ali pedindo. Aí falei com Deus, Senhor, eu sou muito grata a Ti. Independente da resposta que o Senhor tenha para mim, eu não sei quanto tempo ainda vai levar. Mas eu estou decidindo hoje, Senhor, estar na sua casa, nos 2 cultos, como gratidão a Ti pela minha bênção. Gente, ali eu terminei de orar, fiquei por ali mesmo, sem brincadeira. Passaram-se talvez uns 40 minutos. Meu esposo entra no quarto e fala assim, liberaram, agora é de verdade. Gente, era um horário, não era mais horário comercial. Eu acredito muito nisso. Pode falar assim, mas o pessoal está trabalhando de home office. Mas não tinha acontecido ainda. Ainda não tinha acontecido aquilo. A gente sempre ficava esperando 2 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Enfim, e foram aproximadamente 40 minutos. 40 minutos em que eu tomei uma decisão diante de Deus e as portas foram abertas. A minha bênção foi liberada naquele dia por uma decisão que eu tomei. Uma decisão muito assertiva, né? Em vez de ficar protelando, de ficar ali negociando com Deus, querendo dar desculpas. Perdi tempo. Coloque-se de pé, por favor. Todos nós já tivemos que tomar uma decisão desafiadora que exigia fé. Talvez você esteja vivendo esse momento hoje. Decisão de um caminho a seguir, de mudanças pessoais, profissionais, entre tantas outras coisas. Mas eu quero te encorajar. Não saia daqui hoje sem olhar para dentro de você. Não volte para sua casa sem identificar o seu ponto de decisão.
com toda certeza, eu sei que você terá medo de enfrentar o desconhecido, sem saber como será. Mas Deus te prometeu, não tema. Dê um passo de fé e aproveite este processo para crescer, para amadurecer, para florescer e frutificar. Deus quer usar a sua vida como testemunho e exemplo de uma vida de obediência e persistência. Confie.